Mas, Pedro, a Cláudia Raia não usou nenhum desses termos. Não, mas a Cláudia Raia é uma questão da direita. A Cláudia Raia não é uma questão da esquerda. Mas peraí, não me interrupte. Deixa eu terminar de falar. Não é justamente esse o dilema. A Cláudia Raia, gente, eu a conheço socialmente e politicamente do ambiente político paulistano. Ela é uma ativista política. Eu sou do tempo do que João ela era... Dória. Eu sou do e tempo ela foi do Collor, gente. Exatamente. Ela é uma figura que tem voz política no ambiente de São Paulo em particular, mas inclusive nacional. Ela tem projeção política ali, na intersecção de artistas com poder. A Cláudia Raia é uma figura importante de centro-direita. Ela não é sequer uma voz... ela é uma artista. Eu acho que essa entrevista dela revela, inclusive, que ela é progressista nos valores, nos costumes, mas ela tem uma posição de centro-direita, o que, aliás, é riquíssimo. Mostra como as pessoas são multifacetadas. Ela é capaz de posições progressistas enquanto apoia candidatos de centro-direita do espectro. Quem foi o primeiro marido dela mesmo? O Frota, que, aliás, é outra figura riquíssima. O sobrinho do Silvio. Bom, isso posto, a gente não está sequer falando de mulheres feministas com discurso identitário, porque, inclusive, há mulheres feministas que não têm discurso identitário. Eu, por exemplo, que andei apanhando das feministas aí por causa de uma opinião controversa minha, eu me considero feminista. Aparentemente eu não sou, porque eu não uso isso. Mas, enfim, voltando. Estilo francês. Mas, voltando, ela sequer usou, ela simplesmente propôs no debate uma ideia progressista. E aí, imediatamente, isso causa uma grita e interdita. O debate de ideias progressistas está interditado. Parte pela extrema-direita, que transforma isso num crime. Parte pelos conservadores, que se assustam com essa distorção que a extrema-direita faz e que ressoa com eles. E aí eu concordo com você, eles têm total direito e legitimidade de se assustar. O fato é que a meu ver, isso revela que a extrema-direita sabe usar esse discurso de forma a distorcer tão bem que isso ganha uma proporção errada, equivocada, e parte pelo identitarismo, que se você não é imediatamente um aliado da causa, então você tem que ser cancelado. E o resto de nós, progressistas, nós vamos fazer o quê? Como é que nós vamos resolver isso? Porque a gente pode ficar aqui debatendo, tá interditado mesmo, hein? Que loucura. E aí, mas como é que a gente vai fazer para avançar, então, esses debates? Veja, eu estou vendo aqui nos nossos comentários, as pessoas têm dúvidas mas é uma criança, reais. É uma criança que você está dando um estímulo. Tem um aqui que até fala que vicia depois. Enfim, tem discussões profundas, importantes a serem feitas. Sobre a utilidade ou não, sobre como é que a gente vai debater isso com crianças um pouco mais maduras, pré-adolescentes e tal. A gente não consegue, porque a gente tem que ficar discutindo sobre como o debate está interditado, e aí a gente fica debatendo o debate, a gente não consegue avançar as causas. Isso eu estou muito aflita. Você não é o quadro do TV Prata? Debate em debate, não? Então, debate em debate. Debate em debate. Mas tinha um debate em debate também. Assim. Eu estou muito aflita com isso, porque eu acho que a gente está ficando estanque. Flávia, o meu argumento, em essência, o Rafa GS, se vira, gostaria de saber do Pedro se deu um vibrador para a filha dele aos 12 anos. Gostaria muito de saber. Obrigada pela atenção, deve ser a Rafa. O discurso é a prática é outra. Essa parte eu também posso depois de você, tá? Rafa, eu não vou entrar no mérito do que eu fiz com minha filha, não. Minha filha é adulta, tem 22 anos, ela fala o que ela quiser a respeito da vida dela. Não sou eu que vou tornar absolutamente nada da vida dela público. O que eu posso falar é o seguinte:
Do ponto de vista da minha opinião a respeito da sexualidade humana e da prática da sexualidade humana e da liberdade que cada ser humano adulto deve ter a respeito da sua própria sexualidade e do direito que todo adolescente, a partir do momento da puberdade, a partir do momento que sente desejo sexual, deve ter o direito de explorar livremente sua sexualidade, a minha posição não se afasta em absolutamente nada da minha prática. Mas eu tenho consciência de que eu sou um ser humano adulto e que eu sou responsável pela minha vida. Eu só acho, em essência, que cada adulto tem que ter o direito de exercer a sua liberdade do ponto de vista da sua sexualidade como desejar. E aí, posso? Rapidinho? Não, é porque eu não vou falar da minha filha, porque ela é menor de idade e o que eu faço com a minha filha, eu ainda acredito um pouco em esfera privada em algumas coisas. Algumas outras não, eu posso falar das coisas que eu acredito na educação dela, mas eu acho que ela merece o respeito de ser preservada e ela ainda não é adulta, a Cláudia Raia. Mas ainda assim... Mas eu posso falar da minha sexualidade infantil e do fato de que eu, aos 6 anos de idade, perguntei para os meus pais o que era 69 e se eles praticavam. E aí eu os coloquei numa posição que eles poderiam tanto falar, né? Não sei. Depois do 68. Então, quanto sentar comigo e conversar. Eu conversei, eles não me explicaram o que era 69. Eu diria que é um tipo de cachaça superior a 51. Mas eles entenderam ali muito rapidamente que eu era uma criança que já estava começando a ouvir coisas que chegavam a mim. Veja, eu não me lembro onde que eu ouvi sobre 69 na vida. E que eu ficar sem resposta nenhuma poderia simplesmente abrir um caminho para um monte de desinformação. Então, eles começaram a conversar comigo sobre namoro de adultos e tal, muito sutilmente. Eles não me explicaram que era 69, veja bem. Aos 9... eu já estava fazendo perguntas muito mais... Eu já estava acesa, veja, sem malícia alguma. Eu não tinha malícia alguma. Eu não estava... Mas eu já tinha entendido que partes do meu corpo respondiam a certos estímulos e coisas assim. E os meus pais sempre buscando me orientar de uma forma muito aberta, de uma forma... carinhosa, de acolhimento, porque eu tive a sorte de nascer numa família progressista. E assim foi. E eu não vou entrar nos detalhes dos outros momentos, mas eu perdi a minha virgindade aos 13 anos de idade e reuni meus pais para uma reunião de família para informá-los disso. E os obriguei novamente. E não é porque eles aceleraram nada. Eu, desde os 9 anos de idade, estava começando a ter acesso a essas coisas. Tinha um namoradinho que era adolescente também. A gente se descobriu. E aí, o que meus pais iam fazer? Me levou na ginecologista. Me explicaram o que eu precisava fazer para não engravidar. A gente pode sentar aqui e julgar e tal, mas essas coisas acontecem. Você vetando no ambiente familiar ou não esse tipo de conversa, as pessoas, as crianças e os adolescentes vão entrar em contato com a sexualidade. Você proibindo essa conversa ou não, vão entrar com a própria e com a do amiguinho no vestiário, com a amiguinha. A minha filha... Não vou falar da minha filha. Não falo. Mas, enfim, as pessoas têm contato. E aí, como você vai conduzir essa conversa varia da formação que você mesmo teve, da sua religião, do lugar onde você mora, do tempo que você tem para sentar e conversar com seus filhos, da sua própria saúde sexual e comportamental e mental, do fato de você ter passado por uma violência sexual ou não. Tudo isso vai afetar. Isso é uma coisa. A outra e como sociedade, como é que nós vamos tratar desse assunto? Para proteger crianças de violências, para evitar que
um código de uma religião só seja imposto a todas as crianças, ou que um código ultraprogressista seja imposto a todas as crianças, porque, né, enfim, é disso que se trata. Eu acho que vai um pouco além. Eu concordo com tudo que você falou, tá? Eu acho importante isso sublinhar, mas eu acho que eu vou usar essa dicotomia aí que o Cristiano apresentou, o do público e do privado, porque eu acho que a chave, em grandes partes, está aí. Porque tem o público, o privado e o estatal, né? Não, perfeito. Não, falando estatal, porque às vezes se confunde, às vezes nem tudo que é estatal é público. Perfeito. Não, porque tem assim, aquilo que não se fala, aquilo que se fala em público, ou da esfera pública, vamos usar a expressão da Habermas, e tem aquilo que vira lei e vira estatal. É bom diferenciar mesmo, porque acho que facilita o negócio. Eu dou um exemplo na nossa indústria, que é a indústria da comunicação, que eu acho que ajuda muito a entender, que é o seguinte. Nos Estados Unidos, a televisão pública PBS, e na Inglaterra, no Reino Unido, a televisão pública BBC, ela é pública, ela não é estatal. Em essência, existe parte do dinheiro que alimenta a BBC e parte do dinheiro que alimenta a PBS é um dinheiro que o Estado é obrigado a dar. Na Inglaterra tem a questão do imposto obrigatório se você tem uma televisão ou rádio. Nos Estados Unidos é um dinheiro que o Congresso tem que dar, tudo mais. Mas o Estado não está sob controle da programação da televisão. A BBC é totalmente independente. Eles fazem o que quiser. Se o primeiro-ministro não gostar da programação da televisão, ele não tem o que fazer. É diferente da televisão pública brasileira, que é estatal. É uma empresa que está sob o comando do presidente da República da vez. Então vai ser bolsonarista quando o Bolsonaro está lá, é petista com o Lula lá, e é uma televisão que nunca vai ter jamais qualquer tipo de consistência, entre outros motivos, porque muda o governo, muda a coisa. Então é muito importante mesmo a gente ter noção da diferença entre o que é público, quer dizer, pertence à comunidade, mas não está sob o comando do Estado. Quando eu falei Estado como uma terceira instância, era mais no sentido de que no privado não é um assunto que se discute em público e não é um problema do Estado. Isso que eu estava querendo dizer. No nível público, é um lugar que você discute, você publiciza as coisas, está discutindo na esfera da sociedade civil, você chamava isso, mas não necessariamente é Estado. O que não impede que questões sejam publicamente debatidas se tornem leis, se tornem reguladas pelo Estado em virtude dos debates que foram travados na sociedade. Eu estava querendo dizer, porque esse ponto específico que a gente está trazendo é assim, a gente pode publicizar essa questão de educação sexual, mas um terceiro ponto é se a educação sexual, por exemplo, deve ser adotada em escolas públicas. Aí isso vai para a esfera do Estado, se ele for regulado. É isso que eu estava querendo dizer. Entendeu? É um terceiro ponto.